Rádio Brasil Central. Em Goiânia, 7-1. Agora, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, o Mundo em sua casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em sua casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em sua casa tem a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1. Hoje é quarta-feira, dia 31 de outubro de 2012. Bom dia, você ouvinte. Bom dia, Karine Pinheiro. Bom dia, Gil Bonfim. Bom dia, você que ouve o Mundo em sua casa. O Mundo em sua casa. Confira os destaques do Mundo em sua casa de hoje. Polícia recupera R$2 milhões em joias furtadas em condomínio fechado. PMDB defende candidatura de Lula ao governo de São Paulo em 2014. Marcos Valério oferece delação ao Supremo. Vários estados americanos sofrem com força da tempestade Sandy. Forças Armadas apreendem 4 toneladas de drogas na fronteira com Bolívia e Peru. Goiás goleia o Ipatinga e volta à liderança. O Mundo em sua casa. Tempo e temperatura. A previsão do tempo para hoje em Goiânia é de céu claro a parcialmente nublado com névoa seca. O calor continua, a temperatura máxima pode chegar aos 38 graus. E a umidade relativa do ar fica entre 50% e 15%. Neste momento, os termômetros marcam 24 graus em Goiânia. O Mundo em sua casa. Manchetes dos jornais brasileiros. O Globo, a metrópole ilhada, Nova York, sem metrô, no escuro e alagada após o furacão. Folha de São Paulo, um policial é morto a cada 32 horas no Brasil. Estado de São Paulo, não faço toma lá da cá, diz Haddad sobre apoios. Correio Brasiliense, drible na lei acelera a carteira de motorista. Valor econômico, multis brasileiras refreiam a expansão internacional. Estado de Minas, obras de Confins estão 9 meses atrasadas. Jornal do Comércio, governo vê falha humana no apagão. 0 hora de Porto Alegre, a tempestade de 45 bilhões de dólares. Em poucas horas, ciclone Sandy provocou prejuízo bilionário aos Estados Unidos, enclausurou famílias, matou ao menos 47 e paralisou Nova York. Brasil Econômico, fundo de pensão do estado de São Paulo inicia a operação nos próximos dias. Destaque do jornal O Popular, Justiça determina novo sequestro de bens do Grupo de Cachoeira. Diário da Manhã, Manhattan inundada, ciclone pós-tropical Sandy causou sérios danos à cidade de Nova York. Agora são 7h04. O Mundo em sua casa. A política em Goiás. O governador Marconi Perillo lança o programa Lavoura Comunitária logo mais às 9 horas na sede da Secretaria de Agricultura. O programa já alcança quase 90 cidades e deve promover a inserção social de cerca de 18 mil famílias nessa safra, com investimentos superiores a R$3 milhões e 800 mil. Cerca de 180 entidades filantrópicas inscritas devem ser beneficiadas. Ontem à tarde, o governador participou das festividades do aniversário de 65 anos da Organização das Voluntárias de Goiás. Com um culto ecumênico, a comemoração aconteceu na própria sede da UVG, no setor Bueno, em Goiânia. A Organização das Voluntárias de Goiás surgiu em 1947, das mãos de Ambrosina Coimbra Bueno, ex-primeira-dama do Estado, esposa de Jerônimo Coimbra Bueno. Naquela época, um grupo de mulheres católicas, sensibilizadas com a situação de crianças e mães carentes, começou a confeccionar uniformes e enxovais para doar. 65 anos depois, este trabalho cresceu muito. Hoje são 600 servidores e a OVG consolidou parcerias com instituições filantrópicas e as prefeituras em prol de famílias carentes. Lembrou a presidenta da OVG, Valéria Perillo. Sobretudo as famílias de baixa renda que encontram aqui na instituição o apoio de receber, por exemplo, uma bolsa universitária onde um jovem não tinha condição de estudar, o pai não podia pagar, hoje encontra esse apoio aqui na instituição.
O projeto Criança Cidadã, que nos 2 governos anteriores do Marconi nós construímos mais de 100 centros de educação infantil espalhados por todo o estado e agora retomamos o projeto construindo o objetivo de construir mais 100 centros de educação infantil em todo o estado para acolher as crianças que precisam de apoio para que as mães saiam para trabalhar. Então é outro projeto de grande importância que a OVG abraçou de corpo e alma. Os restaurantes cidadãos que oferecem comida balanceada a um preço simbólico e com isso estamos matando a fome de centenas e milhares de pessoas todos os dias pela OVG. Mais de 500 entidades estão cadastradas na OVG, entre elas a Santa Casa de Misericórdia, da irmã Rita Cecília. Nos ajudam com alimentos, nos ajudam com transporte, nos ajudam com o apoio que nós precisamos sempre vir aqui. São várias as nossas necessidades e sempre nós encontramos as portas abertas. A OVG sempre nos ajudou. E não é de agora, já tem muito tempo. E aqui a equipe é maravilhosa. Eu quero agradecer toda a equipe que trabalha com a nossa primeira-dama e agradecer a primeira-dama Valéria Perillo por essa generosidade da OVG. A Federação de 11 Associações Pestalozzi de Goiás, administrada por Adriana Bahia, também recebe ajuda da OVG. Então, as 11 entidades são beneficiadas com a OVG através de doação de gêneros alimentícios, fraldas descartáveis, cobertores. E todos os programas que a OVG oferece, as associações Pestalozzi são beneficiadas. No discurso de parabéns à OVG, o governador Marconi Perillo lembrou das suas ações e fez um pedido especial em prol dos mais jovens e dos idosos. Tudo que vocês tiverem de ideias para que a gente possa implementar, focando nos idosos, focando nos jovens, nos mais pobres, contem com a minha atenção integral, porque esta é a missão e esta é a função precípua da Organização das Voluntárias de Goiás. Que Deus abençoe a todos os que trabalham aqui. Parabéns pelos 65 anos. Repórter Jânio Rodrigues para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7-8. E o governador Marconi Perillo assinou o protocolo de intenções com uma empresa de gás que vai ser instalada em Guapó. A chegada da unidade produtiva faz parte da política do governo de interiorizar os investimentos industriais no estado. A Vida e Energia, distribuidora de gás liquefeito, vai entrar em funcionamento em 18 meses e gerar 150 empregos diretos e 900 indiretos. 170 milhões de reais vão ser investidos em Guapó e Itumbiara. Durante a assinatura do protocolo de intenções, o governador Marconi Perillo agradeceu o empenho dos secretários em trazer a empresa para Guapó. O governo faz a sua parte ao descentralizar o processo de desenvolvimento industrial de Goiás. Nós não queremos ver só uma região prosperar. Nós queremos levar a industrialização para todo canto do estado. Mas já temos em pelo menos 160 municípios algum tipo de indústria que agrega valor. O nosso desejo é que esse processo chegue a todos os municípios. Chegar a Guapó é um passo decisivo nessa política de interiorização do desenvolvimento. A empresa vai trazer para o mercado goiano um botijão de gás diferente, com tecnologia desenvolvida pela NASA, como explica o diretor-presidente da Vida e Energia, Aldírio Lacerda. Ele é completamente diferente no que diz respeito à questão de segurança, bem mais seguro, bem mais leve, ele é 100% ecológico, ele vai trazer a oportunidade de visualizar o produto que está dentro, então você tem uma noção de como é que está o nível dele, se está cheio, médio ou vazio. O secretário de Indústria e Comércio, Alexandre Baldi, ressalta que a empresa também vai trazer visibilidade para o Estado em função do produto inovador. Para nós é uma grata satisfação do governo do Estado de Goiás, do governo Marconi Perillo, colaborar com a vinda de mais uma indústria de grande porte, com grande investimento e que, acima de tudo, ainda traz um projeto de inovação e um projeto que traz visibilidade para Goiás, não só no Brasil, como no mundo. Dentro da parceria Estado e município, a área para construção da unidade foi cedida pela Prefeitura de Guapó. Riva Cram para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h11. Embora com uma vasta pauta para ser apreciada, a Assembleia Legislativa não consegue votar matérias do Executivo.
O problema vem se repetindo há dias. Parlamentares registram presenças no plenário, mas depois saem, não havendo quórum para a votação da pauta. Nos 41 parlamentares são necessários pelo menos 21 presentes. O mesmo aconteceu ontem, quando se tentou reunião na Comissão da Constituição e Justiça, onde tramitam 27 projetos do Executivo. O líder do governo, o deputado Hélio de Souza do DEM, se esforça para levar parlamentares ao plenário. Sem qualquer prejuízo, nós vamos votar essas matérias esse ano. Nós sabemos que daqui até 15 de dezembro são praticamente 45 dias. Logicamente que temos uma responsabilidade e o que eu entendo e que vou trabalhar como líder do governo é para que nós possamos trabalhar e não deixar que se acumule matérias. Nós temos essas decisões importantes de matéria que são fundamentais não só para o governo, mas para o Estado e, portanto, vamos trabalhar para que a gente tenha quórum suficiente, tanto no plenário quanto nas comissões, para viabilizar o andamento desses projetos. Qual dessas matérias o governo teria mais interesse em aprovar rapidamente? Não é questão de prioridade. Eu considero que é a mais polêmica, pelo que a gente tem escutado, inclusive tivemos uma audiência pública, é a questão da alienação das áreas públicas. Então esta, a meu ver, é a mais polêmica, não é a que seja a mais importante. Eu entendo que nós temos matéria muito importante aí dentro daquilo que é a previsão de trabalho. Agora, esta é importante, como outras que estão vinculadas com o PAI, que é o Plano de Ação Integrada do governo, para vislumbrar um desenvolvimento. E com certeza é um projeto que pela primeira vez temos a oportunidade de trabalhar com um conteúdo muito grande, porque envolve 5 esferas de ação de governo e que precisa com certeza de fomento. E esse fomento seria através de recursos que não estavam previstos e que vão ser viabilizados, como por exemplo a alienação de áreas públicas. O governo poderia abrir mão de alguma dessas áreas, já que há polêmica em torno disso? Pelo que eu pude captar, o governo pretende concretizar que todas as áreas que estão previstas serão alienadas. E ontem chegaram à Assembleia Legislativa mais 11 projetos da governadoria. Eles foram lidos em plenário e enviados às comissões. Entre eles, o que institui o modelo de gestão para resultado do âmbito do Executivo, o que promove alterações do Código Tributário e o que institui o Fundo de Financiamento do Banco do Povo. Libório Santos, Sistema Brasil Central de Rádio. 7h13. Vereador recém-empossado participa de primeira sessão plenária na Câmara. O suplente pelo Partido Trabalhista Cristão tomou posse como vereador no último dia 26, após ganhar na Justiça o processo eleitoral por infidelidade partidária contra o titular da cadeira, Dr. Jean, que saiu do PTC em outubro do ano passado e filiou-se ao PSDB. Questionado sobre o pouco tempo para legislar até 31 de dezembro de 2012, Gilmar Mota afirma que vai exercer o seu direito até o último dia. Veja bem, 2 meses, como disse, a gente está chegando aqui no apagar das luzes, já no final da legislatura, mas tem uma série de debates importantes que estão sendo levados a efeito na casa. Então precisa devagar, assuntar, ver os debates, e posso dizer que a gente vai ter tudo isso com muita parcimônia, olhando os interesses da população, os interesses da cidade, ver os assuntos que estão em pauta, porque a gente vai chegando agora, tem que ter humildade suficiente para aprender e para, com isso, discutir aquilo que for melhor para a cidade. Mota explica que esperava que o processo fosse concluído logo após a troca de partido, quando deu início ao processo. Mesmo com a demora, ele promete ter uma atuação firme. Na verdade, o processo era para ser julgado em 60 dias, foi ajuizado em 30 de novembro do ano passado. Então, o resultado disso já tinha que ter ocorrido há muito mais tempo. Mas, infelizmente, por algumas chincanas jurídicas, o processo se arrastou ao longo do tempo e somente no dia 9 houve esse julgamento. Nós pretendemos cumprir isso da forma mais simples, mais humilde, mas da mais firme possível. Mota é advogado, tem 51 anos e nesta terça-feira participou de um debate acalorado no plenário da Câmara Municipal, onde o seu voto foi registrado pela primeira vez em plenário. Márcia Alves para o Sistema Brasil Central de Rádio. E amanhã de terça-feira foi de muita discussão na Câmara Municipal. O projeto 145/2012, apresentado pelo prefeito Paulo Garcia, propõe a jornada de 30 horas semanais para servidores especialistas em saúde, como médicos, odontólogos e veterinários. Atendendo uma solicitação de outros profissionais da área de saúde, o vereador Giovanni Antônio, do PSDB,
apresentou uma emenda ao projeto pedindo a isonomia de carga horária e salários para enfermeiros, psicólogos, farmacêuticos, nutricionistas, médicos, odontólogos e veterinários. O líder do prefeito na Câmara, Clécio Alves, tentou impedir que a votação fosse colocada em pauta, mas a mobilização do Sindisaúde, sindicato que representa 14 categorias, pressionou o presidente da Câmara para que a emenda fosse votada. De acordo com Fábio Basílio, presidente do Sindisaúde, a jornada de 20 horas semanais para profissionais especialistas em saúde é possível e já é adotada em outras cidades. Trabalhar com saúde é algo muito difícil, você lida com morte, você lida com pessoas adoecidas e o trabalhador também adoece com isso. Então, qualquer projeto que venha para benefício do trabalhador, ele tem que ser olhado com carinho, tem que ser aprovado. Brasília já faz 20 horas sem problema algum, com escala de trabalho, tudo organizado, é questão de gestão. O líder do prefeito pediu vistas do processo para trancar a pauta, mas os vereadores negaram o pedido. Ao final, a emenda foi aprovada em segunda votação na Comissão do Trabalho e aprovada por 15 votos a favor, 6 votos contrários e uma abstenção. Para Clécio Alves, a jornada de 4 horas diárias para todos os servidores especialistas em saúde da rede municipal pode trazer outros problemas, comprometendo a qualidade do serviço. Não que os servidores não mereçam, eles merecem muito mais até. Agora é preciso saber que a saúde de Goiânia hoje, todos estão vendo, está em situação difícil para atender os usuários. Eu acredito que com essa ação vai dificultar mais ainda, porque os profissionais, em vez de trabalhar 6 horas por dia, vão trabalhar apenas 4 horas. Com isso, vai obrigar o prefeito a contratar mais pessoal, coisa que eu não sei se tem recurso para fazer. Entre vaias e gritos, os trabalhadores comemoraram a primeira vitória. O projeto segue agora para a sanção ou veto do prefeito Paulo Garcia. Márcia Alves para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h18. O mundo em sua casa. Política nacional. Ontem, em Brasília, uma ala do PMDB defendeu a candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao governo de São Paulo em 2014 para enfrentar o atual governador Geraldo Alckmin do PSDB. Entre outros membros do partido estava o presidente nacional do PMDB, Waldir Raupp. Terminou sem acordo a reunião da CPI do Cachoeira para decidir a prorrogação das investigações. Os representantes da oposição querem continuar os trabalhos para rastrear a movimentação financeira de empresas ligadas ao esquema. Porém, os aliados desejam manter a comissão até que seja votado o relatório final. Por causa do impasse, uma nova reunião foi marcada para amanhã. Oficialmente, a CPI encerra suas atividades no próximo domingo. E o Senado aprova teoria Zavascki para o Supremo Tribunal Federal. O plenário do Senado aprovou nesta terça-feira o nome do ministro Teori Zavascki para ocupar uma vaga no Supremo Tribunal Federal. A indicação foi aprovada com 54 votos favoráveis e 4 contrários. Não houve abstenções. A comunicação do resultado será feita à presidente Dilma Rousseff, que fez a indicação. A aprovação pelo plenário do Senado era a última condição para o novo ministro tomar posse no STF, ainda sem previsão de data para ocorrer. A indicação de Zavascki foi aprovada no último dia 17 pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado. A sabatina começou em setembro, mas foi interrompida por acordo para aguardar o resultado das eleições. A indicação já tramitava em regime de urgência para ser votada em plenário ainda antes do segundo turno, mas a pedido dos líderes, a votação só ocorreu nesta terça. O senador Eunício Oliveira, do PMDB do Ceará, acredita que Zavascki não terá tempo hábil para participar do julgamento do mensalão. Eu, sinceramente, não acredito que o ministro terá condições de tomar posse antes de 20, 30 dias, que é o trâmite normal, onde o Senado vai publicar no seu diário oficial, e aí ele torna possível de ser nomeado pela presidente Dilma, e após a nomeação dele pela presidente Dilma, tem a publicação também do prazo do diário oficial. E ele só poderá tomar posse depois que for marcada pelo presidente do Supremo, a posse que eu acredito que vai acontecer durante o mês de novembro. E aí, com certeza, já deve ter, inclusive, terminado essa questão toda do 470, o chamado mensalão. Ao todo, 61 senadores compareceram em plenário para a votação. Zavascki é ministro do Superior Tribunal de Justiça e foi escolhido pela presidente da República, Dilma Rousseff, para substituir César Peluso, que se aposentou em setembro após completar 70 anos. De Brasília, Ronaldo Berwanger. Agora são 7h21. A assessoria do Supremo Tribunal Federal informou que o tribunal recebeu em setembro um fax endereçado ao presidente Carlos Aires Brito, no qual Marcos Valério, condenado como operador do esquema do mensalão,
oferece a delação premiada, ou seja, dar novas informações sobre o processo em troca de benefícios. A assessoria não informou quem enviou o fax. No documento, Valério pede proteção em troca da delação. O advogado Marcelo Leonardo, que defende Valério, respondeu somente que não comentará especulações sobre seu cliente. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Carlos Aires Brito, classificou o fax como hiperlacônico, mas não quis comentar o conteúdo. Ele disse que determinou sigilo para o pedido e o encaminhou ao relator da ação penal do Mensalão, ministro Joaquim Barbosa. Acusado pelo Ministério Público de ser o operador do Mensalão, Valério foi considerado culpado pelo Supremo por 5 crimes: corrupção ativa, evasão de divisas, formação de quadrilha, lavagem de dinheiro e peculato, e condenado a 40 anos, 1 mês e 6 dias de prisão. Até o final do julgamento, o tamanho da pena ainda pode mudar. Sob condição de anonimato, um dos ministros do STF disse que nesta altura do julgamento, ainda que Valério preste novo depoimento com informações sobre o esquema do Mensalão, a iniciativa não ajudaria a reduzir a pena. Segundo esse ministro, a única hipótese plausível para Valério ter proposto a delação premiada na reta final do julgamento é tentar evitar a prisão em regime fechado. Agora são 7h22. O presidente do PT, Rui Falcão, o presidente da Câmara, deputado Marco Maia, e o líder do partido na Casa, Gilmar Tato, afirmaram que José Genuíno, condenado por corrupção ativa e formação de quadrilha no processo do Mensalão, tem direito de assumir o mandato como deputado federal. Genuíno é o segundo suplente do PT e próximo na fila para assumir o mandato de deputado, porque o primeiro suplente já ocupa a cadeira deixada por Aldo Rebelo ao assumir o Ministério do Esporte. Com a eleição do deputado Carlinhos Almeida para a Prefeitura de São José dos Campos, Genuíno, condenado no julgamento do Mensalão, assumiria a cadeira na Câmara. O Supremo Tribunal Federal ainda não definiu se a condenação criminal de deputados federais resulta na perda automática do mandato ou se cabe ao Congresso decidir a questão. E o Tribunal de Contas da União recomenda a paralisação de 22 obras federais. O Tribunal de Contas da União recomendou nesta terça-feira a paralisação de 22 obras de infraestrutura. A decisão cabe ao Congresso Nacional, que deverá analisar as auditorias realizadas pelo Tribunal. Das 22 indicações, 15 são obras remanescentes, ou seja, empreendimentos que não tiveram seus problemas resolvidos. 7 obras tiveram seus primeiros apontamentos de irregularidades. Em outras 96 obras foram encontrados indícios graves de irregularidades, mas com recomendação de continuidade. As novas obras com recomendação de paralisação incluem 4 terminais portuários do Amazonas, o trecho rodoviário da BR-080 em Goiás, a estrutura de tubovias do complexo Coperge e a drenagem de bacia em São José do Rio Preto. Das irregularidades encontradas pelo TCU no balanço do Fiscobras 2012, divulgado nesta terça, 45% referem-se às práticas de superfaturamento e 41% a projetos deficientes ou desatualizados. Conforme o relator do processo, o ministro Haroldo Cedras, essa situação é resultado da cultura de falta de planejamento e da falta de governança corporativa. Então, de fato, é uma preocupação permanente não deixar que essas obras remanescentes, cujos erros se repetem a cada ano, assim permaneçam. Então, nós queremos avançar buscando um entendimento mais forte com o Congresso para que esses erros sejam definitivamente corrigidos. Ou seja, a cada ano não vejamos mais obras com os mesmos problemas de superfaturamento, de problemas de falta de projetos ou de projetos inconsistentes. Esses, sem dúvidas, além dos superfaturamentos que podem existir aqui e ali, são problemas que incomodam de fato a quem fiscaliza, o Tribunal de Contas da União, que tem essa responsabilidade de não deixar que os recursos públicos sejam mal aplicados. Para o vice-presidente do TCU, ministro Augusto Nardes, ainda falta planejamento em muitas obras do país. O que fica caracterizado é nessas obras que ainda falta planejamento, porque boa parte deles, dessas obras que encontramos o sobrepreço, estão acima de 50%, e também a falta de projeto básico acima de 50%. Ao todo, o Fiscobras 2012 avaliou 514 obras, das quais metade são ligadas ao setor de transportes. O total da dotação orçamentária é de 32 bilhões 700 milhões de reais. De Brasília, Ronaldo Berwanger. Agora são 7h25. O furacão Sandy, que chegou na segunda-feira aos Estados Unidos, se transformou numa super tempestade, uma das maiores da história a atingir a costa leste do país. Até o momento, 39 mortes foram confirmadas, a maior parte em Nova York. A cidade nunca tinha enfrentado um desastre ambiental tão devastador. O transporte público está prejudicado com a tempestade Sandy. As pessoas estão se locomovendo a pé na cidade. Nova York é a cidade americana em que os moradores mais utilizam o transporte público, metrô, trens, barcas e ônibus. Ontem, o prefeito Michael Bloomberg
disse que o metrô deve voltar a circular em 4 ou 5 dias. Mas para o sistema voltar a funcionar como era antes, pode levar 2 ou 3 semanas. A tempestade também causou estragos em outros estados americanos. Na cidade costeira de Milford, no estado de Connecticut, as ondas bateram com força no paredão da praia e a água do mar avançou sobre a avenida. Vários barcos se soltaram e a água tomou conta das ruas da cidade. Mais de 8 milhões de casas e escritórios ficaram sem energia no país, o que significa que o número total de pessoas afetadas pela falta de luz é ainda maior. E o pior é que, segundo as companhias operadoras, em alguns lugares pode demorar dias até que a eletricidade seja restabelecida. Agora são 7h27. O mundo em sua casa. Oi, amigo, tudo bem com você? Tudo bem sim, e você? Tô muito feliz, comprei um carrinho novo, você quer ver? Uau, quero! Onde a gente se encontra? Na porta da escola? Pode ser. Depois da aula? Pode ser. Se quiser eu te empresto, você vai adorar. Legal! Não conta pra sua mãe, tá? Pode deixar, até lá. Você sabe com quem seu filho conversa pela internet? Nem ele. Denuncie. Disque 100, Ministério Público de Goiás. O mundo em sua casa. Um mundo de notícias no começo do dia. Polícia Militar e a Abrazel se reúnem e traçam ações para evitar arrastões em bares da capital. Uma nova reunião marcada para quinta-feira pretende definir estratégias de treinamento que será ministrado pela Polícia Militar a proprietários e funcionários de bares e restaurantes de Goiânia para evitar os arrastões que aconteceram no último final de semana. Antes mesmo do novo encontro, a Polícia Militar, segundo o comandante do policiamento da capital, Coronel Márcio Queiroz, já está reforçando desde o início da semana a segurança nos principais bares de Goiânia. Nesses locais nós estaremos aí com a presença do Choque, da Rotan, do Giro, o próprio batalhão escolar que trabalha até determinados horários à noite com as escolas, com o fechamento das escolas, o encerramento das aulas. Esse efetivo irá se deslocar para essas regiões, porque os bares não ficam só nesses bairros mais centralizados, nós temos bares também mais distantes desses ambientes. Nós estaremos aí com essa presença a partir aí das 19 até 1 hora, 2 horas da manhã, nós estaremos com essa presença da Polícia Militar. Paralelo a isso, nós temos o serviço de inteligência da Polícia Militar, que vai estar aí monitorando, verificando ali as pessoas que não estão tentando se passar por frequentadores e vão ser flagrados ali. Mesmo demonstrando o temor de uma queda no número de frequentadores e até mesmo o fechamento de alguns estabelecimentos, o presidente da Associação Brasileira dos Bares, Restaurantes e Similares, Rafael Campos Carvalho, saiu satisfeito da reunião. São ações que vão, com certeza, pelo menos criar um ambiente mais seguro e, quem sabe, chegar a prender esses criminosos que estão fazendo esse princípio, né, de tumulto na cidade. São 6 ações até o momento, são 12 mil bares e restaurantes. Dados oficiais mostram que 4 bares ou restaurantes foram assaltados no último final de semana em Goiânia. Mas existe a informação de que pelo menos mais 2 estabelecimentos também foram invadidos por marginais. Aulos Rincon para o Sistema Brasil Central de Rádio. E o 1º Batalhão da PM apresenta materiais apreendidos durante o mês de outubro. Foram apreendidos mais de 500 itens, sendo cerca de 200 cachimbos para uso de crack, 50 facas, lâminas ou tesouras e vários produtos furtados, como relógios, celulares e óculos de sol. O material foi apresentado para a imprensa na sede do 1º Batalhão da Polícia Militar e foi apreendido só no mês de outubro, principalmente na região central de Goiânia. Quem dá mais detalhes é o Major Eudecírio Silva, comandante do 1º Batalhão. Nós acreditamos, sem dúvida alguma, que todos esses materiais são sim produtos de furtos, até porque essas pessoas não trabalham, não têm condições e não têm o hábito de estarem adquirindo coisas. Ao contrário, eles estão sempre se dispondo do que tem para manter o vício das drogas. Então, nós acreditamos que esse material foi um material que eles fizeram já produto de furto para adquirir drogas, mas alguns desse material, antes que adquirissem as drogas, foi apreendido pela Polícia Militar. O Major explica que o trabalho da polícia é apenas paliativo, já que os viciados são apreendidos e, por causa da legislação, são soltos quase que imediatamente. A sensação de impunidade é um problema grande que a Polícia Militar tem enfrentado.
porque esse material que está aqui são apenas os materiais que nós não encontramos a autoria, materiais que nós chegamos, abordamos os moradores de rua e encontramos material sem que ninguém assumisse, sem que nós pudéssemos conseguir detectar quem era o proprietário. E tantos aqueles que nós encaminhamos foram apreendidos, que foram apreendidos juntamente com o proprietário. Isso é uma preocupação grande, nós percebemos o tanto de usuários de droga quanto isso está aumentando. Paulo Henrique Santos, para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h31. A Polícia Militar leva ao Araguaia Shopping, a partir de hoje, o projeto Batalhão, a Rotam mais próxima da sociedade. A exposição da Ronda Ostensiva Tática Metropolitana estará na Praça Central do Shopping, das 10 da manhã às 10 da noite. Na exposição, o público vai poder conferir os equipamentos utilizados, como uniformes, armamento e viaturas. Além disso, uma equipe de policiais fardados ficará à disposição para esclarecer as dúvidas dos visitantes, que poderão também fotografar e filmar a exposição. Vamos conversar agora com o capitão da Rotam, Elson Mendes. Bom dia. Bom dia. Qual é o objetivo de uma exposição como esta, capitão? Bom, nosso objetivo é trazer a população, a sociedade mais perto da Rotam. Quebrando aquele paradigma porque a Rotam é muito, ao mesmo tempo que ela é muito admirada, que ela é amada, ela é recriminada, infelizmente, pelo nosso tipo de serviço, pelas ocorrências que nós atendemos, que são ocorrências diferenciadas. Então, o que mudou na operação tática da Rotam? Bom, nós continuamos, né, o nosso serviço, o principal, que é o patrulhamento, visando retirar do seio da sociedade foragidos da justiça, armamentos, drogas, veículos, produtos de furto e roubo, mas inovamos também com a questão de uma melhor capacitação do policial militar de Rotam. São treinamentos diários e exaustivos, tanto na parte física quanto na parte técnica, e estamos tentando nos aproximar cada vez mais da população, através de visitas técnicas. Nós chamamos de visitas técnicas a estabelecimentos comerciais, a bancos, a lotéricas. Então nós já fizemos em 10 meses que a Rotam está de volta com a farda preta, mais de 6 mil visitas técnicas a vários estabelecimentos comerciais, do modo como eu já expliquei anteriormente, bancos, lotéricas, drogarias, postos de gasolina, etc. Capitão, a Rotam está atuando para combater os arrastões que vêm acontecendo em Goiânia frequentemente? Com certeza. Nós estamos aí em patrulhamento diário, noturno, tentando, né, coibir essa prática criminosa que agora está aí trazendo terror, né, ao bem-estar aí do cidadão, mas nós estamos tentando aí de dar todos os esforços aí para coibir esse tipo de ação. E o que foi preparado para essa exposição no Araguaia Shopping? Bom, nós estamos ali mostrando alguns de nossos armamentos, equipamentos que são utilizados no dia a dia, visando combater o crime, uniformes, nós vamos também estar ali sanando algumas dúvidas, né, entregando ali algumas cartilhas com dicas de segurança. Um cidadão de bem realmente se sentir à vontade ali com a presença da Rotam, se aproximar, no intuito ali da gente fazer uma parceria. Capitão Elson Mendes, que é capitão da Rotam e organizador da exposição A Rotam mais próximo da sociedade, que vai ser aberta hoje ao público no Araguaia Shopping. Obrigado pela entrevista aqui ao Mundo em Sua Casa. Um bom dia. Bom dia, nós agradecemos também pela oportunidade. Lembrando que a exposição da Ronda Ostensiva Tática Metropolitana estará na Praça Central do Shopping, das 10 horas da manhã às 10 da noite. Agora são 7h35. Um grupo especializado em roubo de estepes e peças de carro foi detido no início da tarde de ontem. Um dos membros do grupo foi detido no setor marista tentando roubar a roda de uma caminhonete. Depois de detido, o suspeito levou a polícia militar ao local onde entregava as peças roubadas. Na loja Renato Pneus, no setor Nossa Senhora de Fátima, foram encontradas outras peças furtadas e uma roda, que seria de um veículo do ex-secretário de Segurança Pública de Goiás, João Furtado Neto. Presos 2 suspeitos de falsificar carteiras de habilitação em Goiás. Gerência de Fiscalização do Detran apreendeu ontem 2 suspeitos de integrar uma quadrilha de falsificação de carteiras de habilitação.
De acordo com o gerente de fiscalização e segurança do DETRAN, Major Márcio Vicente da Silva, essa quadrilha já estava sendo investigada há bastante tempo. Há aproximadamente 90 dias, a gerente de fiscalização já vinha investigando e fazendo diligência. Quando foi no último dia 23, uma abordagem da Polícia Militar, um cidadão foi preso e conduzido ao 1º Distrito Policial de posse de uma CNH falsa. A partir desse cidadão, nós ouvimos esse indivíduo e começamos a identificar possíveis fraudadores, agenciadores que recebiam das pessoas, pagavam para esses agenciadores um valor que variava entre R$ 1.500 a R$ 2.000 e tinha aí, dentro de 4 dias, a posse dessa carteira, tinha um prazo de validade por até 5 anos, porém, essa carteira não tinha prontuário registrado no RENASH e no sistema do DETRAN de Goiás. Major Silva também apontou que até o momento não foi identificada a participação de nenhum funcionário do DETRAN na fraude. O gerente apontou que os 2 suspeitos serão autuados em flagrante. Lorena Borges para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h37. Polícia recupera R$2 milhões em joias furtadas de um condomínio de alto luxo em Goiânia. 170 joias, entre elas peças com diamantes, ouro branco, pérolas e outras pedras preciosas que tinham sido furtadas de uma residência em Goiânia, foram recuperadas pela Polícia Civil com um receptador em Brasília. Para chegar às joias, o delegado Carlos Germano, adjunto da Delegacia Estadual de Investigações Criminais, prendeu 5 pessoas, que apesar da comprovação no furto, já foram liberadas. No dia 26 de agosto de 2012, ocorreu um furto de uma quantia aproximada de R$2 milhões em joias num condomínio horizontal da cidade de Goiânia. E depois de uma investigação muito meticulosa, muito detalhada, policiais civis aqui da DEIC chegaram à autoria desse crime, onde o indivíduo de Brasília teria, com a conivência e a participação de um funcionário de confiança da vítima, efetuado esse furto e em seguida encaminhado essas joias para Brasília, onde mais 3 pessoas ficaram responsáveis por estar realizando contratos de penhor junto à Caixa Econômica dessas joias. A polícia prendeu os acusados, mas todos já foram liberados? Parte das pessoas que estavam envolvidas nesse crime foram presas temporariamente em razão de ter se escoado o prazo de 5 dias da prisão temporária, já foram colocados em liberdade. Mesmo livres, os 5 acusados responderão por furto, formação de quadrilha e receptação, crimes que juntos têm pena superior a 6 anos de detenção. Aulus Rincon, para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h39. Negociação entre governo e entidades da Polícia Civil não avança. A categoria realiza a assembleia hoje para decidir o futuro da greve. Participaram da reunião com os secretários de Estado, o Simpol, Sindicato dos Policiais Civis, e a UGUPOSSE, a União Goiana dos Policiais Civis. O presidente da UGUPOSSE, Ademar Oliveira, diz que a proposta do governo é inviável e que retira itens que já haviam sido negociados no fim da primeira greve. Nós acreditamos que o que estava acordado com o João Furtado, mesmo mal acordado, que ele voltou atrás em alguns pontos, tinha que estar garantido nessa mesa, que era a promoção imediata a partir de 1º de outubro, que eram os outros pontos que destravavam a carreira, na evolução da lei orgânica que nós estamos montando. Ele simplesmente aqui dentro falou assim, olha, nada disso tem como ser feito. Que o governo agora, além de não aceitar essa promoção da forma que foi colocada, imediata, ele limitou toda a negociação em 4 milhões, incluiu todo o pessoal da SPTC na negociação que o UGUPOSSE estava fazendo e projetou qualquer ganho, qualquer melhoria para abril do ano que vem. Os policiais civis estão em greve desde a última segunda-feira, dia 22, e 30% do efetivo está em atividade. Nestes 9 dias, cerca de 900 procedimentos foram realizados, enquanto que em um dia normal de atividade são feitos 1.300 em média. O secretário da Fazenda, Simão Cirineu, reafirmou que é inviável para o Estado conceder aumentos neste ano e que as reposições possíveis já foram concedidas. Ele destaca que após o fim da primeira greve, os cálculos foram feitos pela Cefaz e o resultado se mostrou inexequível. E agora nós fizemos esse cálculo efetivo ao tomarmos conhecimento dessa proposta. E nós dissemos que esses cálculos eram muito altos e que nós não tínhamos condições de pagar. Na realidade, eu disse ao governador que nós não tínhamos condições de dar nenhum aumento salarial.
dada a situação que temos. O governador, num esforço sobre-humano, conversou com o secretário Vec e pediu que a gente fizesse uma oferta de uma despesa de 4 milhões mensais a partir de abril adicional. Aquele aumento será dado em maio. O secretário da Fazenda afirmou que está aberto às propostas e as negociações continuam. A Assembleia Geral dos Policiais Civis vai ser realizada hoje, às 2h da tarde, no auditório do Instituto Médico Legal. Riva Cram para o Sistema Brasil Central de Rádio. Quem utiliza o transporte público na capital precisa se programar diante das mudanças nas rotas de algumas linhas de ônibus no feriado prolongado de finados. Segundo a Rede Metropolitana de Transporte Coletivo de Goiânia, o transporte terá um regime especial nesta sexta-feira e no sábado. Já na segunda-feira, a operação de todos os serviços será normalizada. Já a Agência Municipal de Trânsito fecha rua para o dia de finados. As ruas próximas aos cemitérios Santana, Jardim das Palmeiras e Parque vão ser interditadas nesta sexta-feira, dia de finados. O diretor de fiscalização da MT, Thomson Contrim, explica as mudanças. Em frente aos cemitérios vão ser fechadas as vias. Cemitério Parque vai ser fechamento da via parcial. Conforme for aumentando o fluxo de pedestres, nós vamos ver a necessidade, se houver, nós vamos fechar totalmente. Nos outros vai ser fechado frente aos cemitérios, fechamento total da via. Thomson Contrim, diretor de fiscalização da MT, alerta motoristas e pedestres a observarem as leis de trânsito. Muita atenção no trânsito de veículo mesmo, para os pedestres, porque vai ter um grande fluxo de veículos nas proximidades dos cemitérios. Não estacionar em locais indevidos, principalmente sobre o passeio público, sobre a calçada. E o passeio público realmente vai ser de grande importância para o pedestre aí nesse dia. E a fiscalização vai pegar pesado para não ocorrer nenhuma coisa nesse sentido aí. Para estacionamento, procurem estacionar um pouco mais afastado dos cemitérios. Alguns cemitérios têm o próprio estacionamento, até por questão de comodidade. Utilizem esses estacionamentos. As interdições começam às 6h30 da manhã e no final da tarde as vias estarão liberadas. Patrícia Almeida para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h43. A seguir as notícias do esporte com José Calazans. O mundo em sua casa. Mesmo quando não está chovendo, o mosquito da dengue continua transmitindo a doença. Então faça chuva ou faça sol, o combate não pode parar. Toda semana tire 10 minutos para fazer a sua parte. Elimine a água parada, deixe caixa d'água bem tampada e nada de garrafas ou pneus dando sopa para o mosquito. Se você ficar parado, o tempo pode ficar feio, porque a dengue mata. Secretaria de Saúde, SUS e Governo de Goiás. O mundo em sua casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O mundo em sua casa. Esporte. Bom dia, jogo isolado hoje em Belo Horizonte encerra a 33ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A. Às 21h50, o Atlético Mineiro, vice-líder, tenta se aproximar do primeiro colocado, Fluminense, jogando contra o Flamengo no estádio Raimundo Sampaio, a Arena do América. 7h44, sem dinheiro, Vila Nova parcela pagamento de jogadores. No Vila Nova, os jogadores estão de férias até o dia 1º de dezembro, onde irão se reapresentar e começar os trabalhos visando a temporada 2013. A diretoria colorada já anunciou que não tem dinheiro, está trabalhando no sentido de fazer pelo menos um vale, pagar parte dos salários que deve aos jogadores para que esses possam passar as férias, as festas, inclusive de fim de ano, já que a perspectiva de recebimento de dinheiro é apenas a última parcela da negociação do meia Rondinelli, que cai no dia 30 de novembro. E muito possivelmente esse dinheiro, cerca de R$350 mil, não dará para quitar
as dívidas que a diretoria tem com o grupo de jogadores que esteve no Onésio Brasileiro Alvarenga nesta temporada e também aqueles jogadores que vão permanecer para a próxima temporada. Paulo Massad para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h45, o Grêmio venceu o Milionários da Colômbia por 1-0 ontem em Porto Alegre pelas quartas de final da Copa Sul-Americana. No jogo de volta, programado para o dia 15 de novembro em Bogotá, o time gaúcho joga pelo empate. Quem se classificar enfrenta o vencedor de Tigre da Argentina e Cerro Porteño do Paraguai nas semifinais. Jairo começa a preparar o Atlético para o jogo de domingo em Taguatinga. O técnico Jair Araújo comandará hoje à tarde no estádio Antônio Ascioli primeiro treinamento coletivo. Ele vai observar os jogadores para escalar o time do Atlético para o jogo de domingo, 5 da tarde, contra o Corinthians em Taguatinga, no Distrito Federal. Jair Araújo não poderá contar com 2 jogadores suspensos, o atacante Ricardo Bueno e o zagueiro Diego Giareta. Eric Maravilha para o Sistema Brasil Central de Rádio. A saída do técnico Arthur Neto foi apenas o primeiro ato de uma grande reformulação que será feita no Atlético, acumulando fracassos em toda a temporada, ao contrário de anos anteriores. Nos 5 jogos restantes da temporada, o Atlético será dirigido por Jair Araújo, que assumiu interinamente pela 3ª vez em 2012. Mas segundo o diretor de futebol do clube, Adson Batista, muitas mudanças vão ocorrer. Ao todo, 19 jogadores ficam sem contrato após o fim da Série A. 7h47. Iniciada ontem com 3 jogos a 34ª rodada da Série B. À exceção do Serra Dourado, os visitantes se deram bem. O Asa bateu o América Mineiro em Belo Horizonte por 1-0 e provocou a saída do técnico Mauro Fernandes, que pediu demissão. E em Curitiba, o Asa ganhou do Paraná por 2-1, resultados que não influenciaram na classificação da Série B. Ao contrário do Serra Dourada ontem, em que o Goiás goleou Ipatinga e assumiu novamente o primeiro lugar. O Goiás está muito próximo de conseguir o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro, jogando ontem à noite para um público pagante de 17.740 torcedores no Serra Dourada, mais uma goleada. A vítima, o Ipatinga. Goiás 4, Ipatinga 0. Gols de Walter, 2 vezes Renan Oliveira e Júnior Viçosa. Na próxima rodada, o Goiás jogando em Varginha contra o Boa, matematicamente o time esmeraldino pode conseguir o acesso e com o resultado assumiu a liderança, 70 pontos ganhos e vai brigar pelo título. Ontem à noite ainda tivemos Paraná Clube 1, ABC 2, América Mineiro 0, Asa de Arapiraca 1. Humberto Castro para o Sistema Brasil Central de Rádio. Durante o jogo contra o Ipatinga ontem no Serra Dourado, o torcedor Pedro Vilela, de 26 anos, se acidentou ao cair da arquibancada para geral numa altura de 3 metros. Ele estava de costas para o gramado quando tropeçou. Sofreu um corte de cerca de 5 centímetros na parte posterior da cabeça e reclamava muito de dores no joelho quando foi socorrido pelos bombeiros. Conduzido para o Hospital de Urgências de Goiânia, ficou constatado que Pedro Vilela sofreu traumatismo crânioencefálico leve e continua em observação. Às 7h49 do esporte é o que há. Obrigado, José Calazans. O mundo em sua casa. A informação em cima do fato. Fiscais do PROCON visitaram 10 estabelecimentos de Goiânia e pesquisaram os preços de 25 produtos comercializados para o Dia de Finados, como vasos e buquês de flores, coroas, velas, entre outros. A pesquisa será divulgada hoje, a partir da 1 da tarde, no site do órgão de defesa do consumidor. FAEG lança CNA Card, cartão que traz uma série de benefícios ao produtor rural. Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás e a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil lançam um novo cartão do produtor, o CNA Card. O cartão possibilita o acesso à nova plataforma de gestão agropecuária PGA, sistema informatizado que vai unificar os dados sobre o trânsito do gado no país e integrar diversos mecanismos de controle, inclusive o sanitário. Também possibilita a emissão da guia de transportes de animais eletronicamente, pagamento automatizado de tarifas, entre outros benefícios. O presidente da FAEG, José Mário Schreiner,
destaca a inovação. É bom nós ressaltarmos que nós vamos desenvolvendo, junto com o Ministério da Agricultura, a CNA, Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a PGA. O que é a PGA? A PGA é a Plataforma de Gestão do Agronegócio no Brasil. É uma central, um banco de dados, onde todos os dados do rebanho brasileiro, seja de bovinos, de bubalinos, de cultura, suinicultura, estão ali concentrados. Até agora nós tínhamos um sistema onde os estados tinham esses dados cadastrados. E a partir da PGA, esses dados passam a ser dados nacionais. Então, portanto, as informações de Goiás, as informações de outros estados são repassados à PGA. E a PGA detém um controle total e absoluto de tudo aquilo que nós temos na agropecuária brasileira. Já o secretário estadual da Agricultura, Antônio Flávio de Lima, fala sobre a comodidade para o produtor e o papel do Estado na iniciativa. Esse produtor vai ter nas suas mãos as condições de emitir um GTA, emitir um documento a qualquer momento, em qualquer dia, independente de horário ou de funcionamento das agências. É claro que o Estado também mantém disponível àqueles que não forem utilizar o cartão o serviço de boa qualidade, como já é prestado atualmente pelos escritórios locais da Agrodefesa. Mas não tem dúvida que é um grande avanço que nós estamos dando para os produtores emitirem as suas GTAs. O CNA Card, lançado nesta terça-feira, foi inspirado no cartão do produtor, uma iniciativa inédita idealizada pela FAEG, que oferece descontos na rede de comércio associada, onde o produtor encontra também empresas e entidades de educação, saúde, produtos agropecuários, entre outros. O Wilton Vieira, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h52. O número de famílias endividadas em Goiânia foi o maior da história nesse mês de outubro. Mesmo assim, a Federação do Comércio está otimista com as vendas de fim de ano. A fim de driblar a crise econômica mundial, sobretudo na Europa, neste ano o governo brasileiro incentivou o consumo através da redução do IPI, o imposto para produtos industrializados, nos automóveis, eletrodomésticos e materiais de construção, através do programa Minha Casa Minha Vida para aquisição de imóveis. O resultado é que neste mês de outubro, em Goiânia, por exemplo, 49% das famílias estão endividadas no cartão de crédito, nos carnês das lojas, no financiamento do carro e da casa, no crédito consignado. O endividamento é o maior da história. 11% dessas famílias têm contas em atraso e 5% não têm condição de pagá-las. Apesar deste cenário, o presidente da FEComércio, a Federação do Comércio do Estado de Goiás, José Evaristo dos Santos, está otimista. As vendas do fim de ano serão melhores do que em 2011. Bom, nós estamos considerando, primeiro, essa elevação do nível de endividamento das famílias, ainda mesmo passando de 46 para 49, ainda bem abaixo da média nacional, que chega a 59% das famílias endividadas. E ainda mais, estamos considerando que dessa 49% das famílias goianienses, apenas um número muito pequeno ainda considerado que possuem contas em atraso. E as que não terão condições de pagar no prazo, contas atrasadas, bem abaixo também da média nacional. Isso demonstra claramente a cautela das famílias goianienses em relação ao consumo. Na média brasileira, 59% das famílias estão endividadas. Jânio Rodrigues para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h54. Quem optar por produtos importados na ceia natalina deste ano vai ter que desembolsar mais por causa da valorização do dólar em relação ao real. Diante desse cenário, a Associação Brasileira de Supermercados prevê volume menor de vendas dos produtos típicos das festas de fim de ano. O setor projeta a expansão de 14,4% contra a estimativa de 15,6% apontada em 2011. As vendas de frutas importadas, por exemplo, devem crescer 11%, ante 12,9% em 2011. 7h54. Caixa Econômica Federal possui 10 milhões de clientes com mais de 60 anos. O número representa 50% da população com essa faixa etária no Brasil. Esse público é considerado uma fatia importante para o mercado consumidor. Geralmente são pessoas que têm uma vida estável, investem, compram e viajam mais. E a tendência é de que o número de idosos cresça com o passar dos anos, já que a expectativa de vida tem aumentado no país. E esse perfil de consumidor ganha a atenção dos investidores. A Caixa Econômica Federal, por exemplo, oferece pacotes exclusivos para o correntista da terceira idade. É o que explica o gerente regional
Marcos Donizete. Um produto que atende muito esse público é o crédito consignado, que o aposentado e pensionista hoje ele tem prazo de até 5 anos, até 60 meses para pagar, e a taxa de juros ela começa com 0,75%. Ele tem também isenção na cesta de serviço por 1 ano, se ele abrir uma conta corrente na Caixa. Depois disso, ele tem no mínimo 20% de desconto. Ele tem cheque especial com uma taxa muito baixa, hoje a mais baixa do mercado, que está a 3,5% ao mês. Ele tem também cartão de crédito com uma primeira anuidade gratuita nas variantes nacional, internacional e Gold. E tem também o CDC Turismo, que nós sabemos hoje que esse público viaja muito, ele está viajando muito aí pelo Brasil, pelo exterior, ele está consumindo crédito, ele está em busca de um cartão de crédito. Como parte das comemorações do Dia Mundial da Terceira Idade, celebrada em 1º de outubro, a Caixa Econômica Federal realiza esta semana uma série de ações voltadas para as pessoas com mais de 60 anos. As atividades vão desde palestras e apresentações culturais a sessões de alongamento. As comemorações vão até amanhã nas principais agências, como as unidades da Avenida Goiás, 24 de outubro e Buriti Shopping, além de Rio Verde, Tumbiara e Catalão. Karine Pinheiro para o Sistema Brasil, Central de Rádio. 7h56. Violência contra criança e adolescente deve ser notificada em toda a rede de atendimento para garantir ações de combate ao problema. Unidades de saúde, escolas, centros de assistência e ONGs que atendem vítimas de violência física ou sexual devem preencher um formulário denominado como ficha de notificação. A ideia é incentivar o registro de ocorrência nos órgãos de proteção a mulheres, crianças e adolescentes para evitar que as vítimas não identifiquem os agressores por medo de ameaças e novas agressões. Um debate promovido nesta terça-feira pela Secretaria Municipal de Saúde reuniu profissionais de várias áreas, alertando sobre a importância do preenchimento da ficha de notificação. De acordo com a psicóloga Railda Martins, do Núcleo de Prevenção das Violências e Promoção da Saúde da SMS, a notificação norteia as ações de combate à violência. Uma vez que você faz a vigilância em saúde, que é ter os dados, você tem noção real daquilo que está acontecendo naquele lugar e do que precisa fazer. E a partir do momento, ela nos traz indicadores para fazer o monitoramento do caso, para pensar ações estratégicas para evitar a revitimização. Só que para isso acontecer efetivamente, precisamos fortalecer a articulação e rede que já existe. Railda Martins explica quais as providências imediatas a partir da notificação para a responsabilização criminal do agressor e a assistência oferecida às vítimas. A partir das notificações, nós conseguimos implementar serviços internamente, por dentro da Secretaria Municipal de Saúde. Hoje a gente faz isso. A gente articula com a Secretaria Municipal de Assistência Social, com a Secretaria Municipal de Educação, a gente traz a DPCA, chama o Conselho Tutelar para discutir, a gente pensa a estruturação disso. Nós temos a rede de atenção a crianças, adolescentes e mulheres em situação de violência, que é uma articulação entre os serviços. O tema ainda vai ser discutido em mais 3 debates para ampliar a conscientização sobre as várias formas de violência e os procedimentos prioritários em casos de atentado violento ao pudor, estupro, negligência, violência física, psicológica e sexual. Márcia Alves para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h59. As Forças Armadas apreenderam cerca de 4 toneladas de drogas na fronteira do Brasil com a Bolívia e o Peru. Também foram apreendidos 67 veículos e mais de 200 embarcações irregulares. Durante a ação, a Força Aérea Brasileira utilizou pela primeira vez um avião não tripulado que pode identificar alvos de dia e à noite. Noticiário Internacional. A Associação Internacional de Radiodifusão, que reúne empresários de rádio e televisão, está discutindo no Uruguai a liberdade de expressão. E aprovou o envio de uma missão à Argentina para acompanhar as ameaças ao grupo Clarim. A Assembleia Geral, reunida em Montevidéu, discutiu a defesa da liberdade de expressão na era da internet e as ameaças à imprensa livre. A delegação argentina denunciou que o jornal Clarim tem sofrido com a difamação dos sócios, ataques a jornalistas e manobras de sindicatos. A mais recente foi na última segunda-feira, quando os entregadores impediram a distribuição do jornal pela 5ª vez em um ano. Segundo o representante do grupo, o governo tem feito pressão até sobre a Suprema Corte. Para a representante do Comitê de Liberdade de Expressão, Ana Maria Urritia, o que mais preocupa é a expressão disfarçada de democracia. Quando menos se espera, diz ela, vira epidemia.
O modelo da Venezuela, onde o governo controla mais da metade dos meios de comunicação, já passou por Equador e Argentina e pode atingir outros países. Uma comissão da Associação Internacional de Radiodifusão deve ir à Argentina para acompanhar o caso do Clarim. 8 horas e termina mais uma edição do Mundo em Sua Casa, que teve a apresentação de Karine Pinheiro e Gil Bonfim. Redação e edição, Adam Mendes, Antônio Correia e Marcelo Cabral. Direção de estúdio, Luzeni Gomes. Chefes de reportagens, Ione Chagas e Almir Costa. Operação de áudio, Otair José. Central técnica, Leandro Franco. Gerência do sistema de rádio, Suede Barbosa. Direção de Tele-Rádio-Difusão, Abadia Lima. O Mundo em Sua Casa volta amanhã às 7 da manhã. Obrigado pela sua audiência e até lá. Bom dia, Karine. Bom dia, até amanhã. Este foi, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, O Mundo em Sua Casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em Sua Casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em Sua Casa voltará sempre com a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1.